Gente, na nossa aula de geografia de hoje, nós estudaremos o povo brasileiro, tá certo? E o que é, né? Como assim, tia, o povo brasileiro? Vamos falar sobre essa mistura linda que somos nós, não é? Sabemos o quê? Que desde o início do descobrimento do Brasil, da colonização, certo? A mistura de povos foi muito intensa, com os povos que já tinham aqui, certo? Com quem foi vindo também. E nisso originaram quem? Nós, os brasileiros, né? Então, a formação do povo brasileiro, ela se deu o quê? Por meio da miscigenação, que é um processo de quê? De mistura dos indivíduos, certo? De raças e de etnias diferentes. Nós somos descendentes de quê? Dos indígenas, que era um povo que aqui já estava, não é? Dos europeus, africanos, asiáticos. São povos o quê? Que participaram e contribuíram para a formação da nossa cultura. Por isso nós temos uma cultura tão rica e tão diversificada, certo? O nosso país ele é marcado justamente por isso, por essa diversidade cultural, não é mesmo? Nós conseguimos ver no Brasil diferenças tremendas de um estado para outro, por exemplo. Por quê? Porque geralmente cada estado ele marca, ele lembra, né? Ele tem características próprias que se dá muito a essa mistura, a quem se instalou naquele determinado local, por exemplo, certo? E na página 37 do livro de vocês vão responder 2 perguntas que tem aí, tá certo? Bem bacana. Leiam aí com atenção e respondam. Vocês estão vendo aí também, na página 36 e 37, imagens de diversas crianças, de diversas culturas diferentes, certo? Mas todos o quê? Todos brasileiros. Bacana, não é mesmo? Então, vamos falar agora da nossa raiz indígena. Somos uma mistura de raças, isso é fato. Mas a nossa raiz, o que nos originou, o que somos desde o princípio é o quê? É indígena, né, gente? Afinal, o Brasil já tinha indígenas, já tinham índios quando os europeus vieram, quando as outras pessoas vieram para o Brasil, certo? E o livro aqui, ele faz a seguinte indagação. Você já viu que somos um povo formado por muitos outros povos que vieram de várias partes do mundo? Sim, né? Como nós estávamos falando. Então, além desses povos, né? Havia o quê? Os indígenas, que eram o quê? Os primeiros habitantes aqui do Brasil, certo? Estima-se que Pedro Álvares Cabral, ele chegou com a sua frota, né? A população indígena que habitava no território era de aproximadamente 5 milhões. Dentre essa população eram cerca de 1.440 grupos indígenas distintos, as chamadas famílias linguísticas. Por exemplo, o Tupi-Guarani, o Gê, Caribe, certo? Tucano, entre outras. À medida que se impôs o processo de colonização, o território que a eles pertencia foi o quê? Foi sendo reduzido, né? As terras dos índios foram o quê? Foram expropriadas, certo? E muitos desses povos foram dizimados. Tia, como assim expropriadas? Essas terras foram tiradas dos seus verdadeiros donos. Os índios eram donos e foram tomadas dessas terras, certo? O indígena, ele passou o quê? A ter outra relação com a terra, certo? Além da posse privada. E dizimada quer dizer o quê? Que foi eliminada, foi excluída, digamos assim, certo? Atualmente, o Brasil reconhece 283 povos indígenas, distribuídos por centenas de aldeias, em praticamente todos os estados brasileiros. A maior parte das comunidades indígenas localizam-se na região norte do Brasil, certo? Em 2017, a população indígena no Brasil era de aproximadamente 900 mil pessoas. Atualmente, essa diversidade de povos indígenas apresenta o quê? Características e costumes que diferenciam dos padrões culturais da sociedade não indígena, certo? As línguas indígenas, suas crenças, culturas, devem ser conhecidas e respeitadas. Como a gente sempre fala,
Devemos o quê? Respeitar as diferenças culturais, devemos respeitar os outros povos, devemos respeitar de todas as maneiras, né? Como a gente sempre costuma falar. E como os demais povos, os indígenas também passaram por um forte processo de modificação cultural ao longo dos anos, o que é normal, né, gente? Ao longo dos anos, nós vamos mudando, as pessoas vão mudando. Então, não teria como um povo inteiro não mudar mesmo de hábito, de costume, de cultura. Nós vamos nos adaptando aos tempos, não é isso? Aí na página 39 do livro de vocês, certo? Tem um mapa falando sobre a população indígena de 2010, tá certo? Vocês vão observar com atenção o mapa e responder a questão de número 1, tá certo? E na segunda questão, vocês vão falar o seguinte: vão pesquisar sobre a contribuição indígena, certo? Na cultura da formação do povo brasileiro. E vão dizer aqui quais foram pontos assim bem marcantes, tá certo? Leiam com atenção, assistam o vídeo novamente, se preciso. Me chamem para tirar dúvidas, tá certo? Qualquer dúvida é só perguntar, gente. E quando terminar de responder, faz aquela foto bacana e envia aqui para ti, combinado? Cheiro!